Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sei, você deve estar achando esquisito, mas não é o Vareta que está aqui, você tá ligado, né? Quem está falando aqui é o professor Coqueiro. Tô aqui invadindo o canal do Vareta de novo e já peço para você, já agora, nesse minuto, nem aumenta a tela, me deixa ainda pequenininha aí, já se inscreve no canal, já dá like no vídeo, já compartilha com os parceiros, com as parceiras, porque esse vídeo é para você ter um baita de um sucesso na segunda fase da Unesp. Cara, segunda fase da Unesp chegou e você é um dos escolhidos, das escolhidas para fazer parte dessa, que é uma das universidades mais democráticas do estado de São Paulo, uma das universidades mais chuchuzinhas e o mais legal de tudo, tem a Unesp. Uhul! Que é o mais legal, né? Mentira, os cursos são maravilhosos, o Interunesp é maravilhoso e você na Unesp é maravilhoso, maravilhosa. Então vem comigo que é sucesso. Mas antes da gente começar de novo, se inscreve no canal, põe um likezinho aí e compartilha o vídeo com a galera. Se você quiser ver uma revisão da Unesp, segunda fase de Geografia, temos! Tá aqui em cima o cardzinho, você vai lá, clica, assiste Geografia também, assiste História, assiste tudo, porque a prova da Unesp, que ela tem de legal, que você faz todas as matérias. Então você da Exatas que está me assistindo, não se desespere. A prova da Unesp, ela é uma prova muito justa. Na minha humilde opinião, nos últimos anos ela tem sido a prova mais legal de todas, assim, mais coerente com aquilo que a gente apresenta no ensino básico, né? Vestibular, né? No sentido ensino médio, né? E cursos pré-vestibular. Então, assim, é uma prova muito bacana de fazer, é uma prova muito coerente, uma prova muito tranquila e que, claro, é uma prova exigente, ela vai exigir de você conhecimentos um pouco básicos e também um pouco mais elaborados no decorrer da prova, mas isso não significa que é uma prova difícil. Eu acredito numa prova exigente, uma prova que faça você pensar, mas não uma prova que queira, por exemplo, pegar assuntos extremamente complexos e fazer você fazer várias análises. Eu acho que nesse ponto não é tão intenso assim, tá? De qualquer forma, a prova da Unesp é uma prova muito boa na área de História, porque ela é uma prova que trabalha muito com assuntos que são super importantes nas suas características, que são assuntos políticos, que são assuntos sociais, culturais, se entrelaçando constantemente. Então é uma prova bacana. O ano de 2024 vai ser um ano, 23, 24, vai ser um ano muito louco, porque é um ano de mudança. A prova da Unesp, ela até o ano de 22, 23, era um ano de prova teste na sua segunda fase. Ela voltou a ter prova dissertativa. E isso, claro, que mexe um pouco com a imaginação dos professores. E eu sou um exemplo disso. E eu, nas minhas estudanças, né, nas minhas andanças aí pela prova da Unesp nos últimos anos, descobri mais ou menos esses assuntos que você está vendo aqui na minha lousa para comentar rapidinho com vocês. Vamos dar uma olhadinha nesses assuntos? Vamos começar com História Geral. E nos assuntos de História Geral a gente tem, por exemplo, o Iluminismo. A história moderna, que é uma das grandes características aí da nossa prova da Unesp de História, ela é muito política. Então ela gosta de falar de política, porque ela gosta de misturar um pouco a interdisciplinariedade entre história e filosofia ou história e sociologia. Então eles fazem isso bastante. Então eu acredito que o iluminismo seja um tema que possa aparecer para você, principalmente os seus aspectos políticos. Então pega, por exemplo, pensadores como John Locke, pensadores como o próprio Rousseau, pensadores como, por exemplo, o próprio Montesquieu, Voltaire. São personagens que pensaram um mundo dentro do absolutismo diferente. São personagens que estão quebrando o absolutismo monárquico. Eles entendem o absolutismo como um problema que deve ser reorganizado. Por que o rei deve ter todos os poderes? Por que não dividimos então em 3 poderes, Montesquieu? Por que não, o homem, no sentido de personagem, por que não os seres humanos, os homens, então, terem direitos individuais? Que é uma das grandes características do iluminismo, é esse foco no individual, no direito individual. Eu, coqueiro, posso ter uma propriedade. Eu, coqueiro, tenho direito à vida. Eu, coqueiro, tenho direito à liberdade. John Locke. Então ele busca nessa característica compreender o coletivo, mas pensando no individual. Então é uma das grandes sacadas do iluminismo ser um movimento que contesta o absolutismo e traz novidades
para a Europa e para o mundo inteiro, né? Mas principalmente para a Europa, que é onde está gestando esse tipo de ideologia. Então a lógica aí, buscar, né? Eu acho que essa palavra ela é muito bacana de você levar para a prova, o direito individual. Eu, como indivíduo, tenho direitos e o Estado o governo, deve me garantir esses direitos individuais. Seja ele o direito individual de propriedade, seja ele o direito individual de liberdade. Coisa que o iluminismo não fazia, o absolutismo, aliás, não fazia muito bem, né? O absolutismo te dava alguns direitos de propriedade, mas ele era muito duro no lance da liberdade. O rei era quem mandava, o rei é quem dizia se você poderia ser livre ou não. E todo, né, esse processo de ruptura foi bastante tenso. Então o iluminismo vem nessa pegada. Tudo bem? Um segundo assunto que a gente pode também entender é o assunto de revoluções europeias. Revoluções essas que acontecem nos séculos 17, 18, que são revoluções que estão mudando a cara da Europa. A Revolução Inglesa é um exemplo, a Revolução Francesa é um outro exemplo. E eu até colocaria, né, e aí eu confesso que eu vou ser um pouco ousado aqui, mas tá tudo bem, é o canal do Vareta mesmo, eu posso. Um pouco ousado que dessas revoluções europeias, e um destaque que eu faço para a prova da VUNESP, é a reforma religiosa. Cara, reforma religiosa é uma revolução europeia, dentro da Idade Moderna, profunda. Porque ela olha para a Igreja Católica e para o cristianismo e ela reorganiza o cristianismo. Pensem no Lutero. O Lutero, quando propõe a sua reforma, ele pensa em mudar o esquema da Igreja Católica. Por que as missas em latim? Por que os padres devem ser doutrinadores, devem ensinar qual é o caminho e não quais são as possibilidades de caminho que os pastores luteranos passam a ensinar? Então, busca-se um novo entendimento sobre a fé, que é uma das grandes características da reforma religiosa, uma revolução europeia, né? Penso aqui em revoluções europeias, todo aquele que é um movimento de quebra, de rupturas. Então existia uma tendência dentro da Igreja Católica, vem a reforma e ela quebra essa tendência. Então olhar para as revoluções europeias, pensando nessas quebras, nesses movimentos, nessas rupturas com aquilo que era estabelecido e que agora passa por um processo de mudanças. Tudo bem? Então na reforma religiosa seria o meu destaque aqui em História Moderna. Dito isso, a gente então migra agora para a história contemporânea. A história geral contemporânea, ela tem dois assuntos que são muito fortes na prova da Unesp. São, o primeiro, dentro dos anos 30 até 40 e pouquinho, o nazifascismo. Não se esqueça, é um tema que apareceu há uns anos atrás, tem sido cada vez mais cobrado, Unesp cobra, FUVEST cobra, Unicamp cobra. Os caras querem chamar a sua atenção principalmente para o que são grupos nazifascistas. O que esse movimento ainda tem, por que ele ainda existe, porque tem pessoas que ainda acreditam nessas ideias, porque são contextos diferentes, mas que têm as características muito parecidas. Pensem, ao final da Primeira Guerra Mundial, o movimento nazi-fascista, ele ganhou notoriedade por sua verticalidade, por ser muito agudo. Temos que resolver o problema do nosso país, olha a diferença, do nosso país. Então cria-se um ultranacionalismo muito grande. São movimentos extremistas, violentos. Se você não compactua com as nossas ideias, você é um inimigo. Eles cultuam a guerra. A guerra tem valor positivo. Então, se eu sou um defensor do meu país, o outro é inimigo. O outro deve ser exterminado, deve ser violentado. E isso você vai encontrar em países como Itália, Mussolini, na Alemanha, Adolf Hitler, na Espanha, o general Franco, Francisco Franco, e em Portugal, Antônio Salazar. São 4 exemplos de regimes fascistas que vão ser extremamente importantes para a geopolítica europeia pré-Segunda Guerra Mundial. Porque eles vão dar uma dinâmica para a Europa de reconstrução dos nacionalismos pós-Primeira Guerra.
e vão dar a tônica das rivalidades sendo retomadas na Europa. A Europa retoma rivalidades aqui. E aí você pega, por exemplo, uma França e uma Inglaterra, vão ter muitos problemas com a Alemanha nazista, que se propõe então a um movimento de luta que é chamado de Segunda Guerra Mundial. Então, nesse sentido, vale a pena a gente olhar para isso e pensar que são regimes extremistas, são regimes violentos, são regimes com características de não tolerância. A guerra tem valor positivo, ou seja, eles acreditam que a guerra divide a sociedade. A guerra, ela escolhe os melhores e ela elimina os piores. Então esse é o sentido de uma competição mais violenta mesmo, de um processo social. Então o nazifascismo ele é muito relevante nesse sentido. E aí, fechando essa série, né, de assuntos dentro da prova da Unesp na história contemporânea, eu destacaria a descolonização afroasiática. Você vai perceber que a FUVEST, a Unicamp, a Unesp têm tido essa tendência nos últimos anos, que é olhar para a descolonização afroasiática e perguntar sobre ela, e falar, te chamar a atenção. Você está ligado o que estava acontecendo? Você está ligado que havia um imperialismo violento sobre esses países e que agora esses países estão buscando uma identidade? Você está percebendo esse movimento? Então ele quer que você perceba esse movimento, principalmente porque, pensando na prova da Unesp, que é uma prova plural, que é uma prova política, você pode ter, por exemplo, o olhar aqui para casos específicos. Eu acredito que dentro de uma segunda fase da Unesp, talvez uma independência da Índia, uma ruptura entre os indianos com os ingleses. Mas cuidado porque há um detalhe. Quando a Índia fica independente em 47, essa independência tem uma consequência brutal para a população indiana, que é a constituição que está sendo organizada pelo novo país tem a participação da Inglaterra, ela coloca na mesa de discussões o lado hindu, que é o lado cultural dos hindus, o Mahatma Gandhi como principal líder, mas também coloca na mesa de negociações uma galera que participa, que é presença de praticamente 1/4 da população indiana, do território indiano, que são os muçulmanos, os islâmicos. E aí uma briga constante, porque são grupos culturais muito diferentes que vão governar o mesmo país. E aí essa briga acaba sendo uma briga tão importante na política que há um esquecimento da população, que é quem mais sofre. E aí no fim das contas se formam 3 países. O Paquistão de maioria islâmica, a Índia de maioria hindu e Bangladesh de maioria islâmica também. Então você tem aí uma divisão territorial, mas mesmo assim, isso não resolve os problemas. Porque as zonas fronteiriças estão cheias de problemas, estão cheias de conflitos. A Caxemira é um grande exemplo. Então note como a descolonização afroasiática, ela é uma liberdade do imperialismo. Ufa, o imperialismo foi embora. Mas, cara, as consequências do imperialismo ter acabado não significa paz e harmonia. Significa continuidade de conflitos. Então você deve estar se perguntando, então quer dizer que se o imperialismo continuasse, seria pacífico? Não! Porque você estaria negando a identidade desses países. Então não é pacífico também. Então piora as coisas? Só piora. Não tem como melhorar nesse sentido de que era a colônia, agora não é mais. Então as consequências disso são muito brutais para esses países. E a população é quem mais sofre. As populações, os grupos humanos, a sociedade é quem sofre com essas mudanças tão bruscas e tão violentas na política. Por isso a descolonização afroasiática ela é tão importante, é um tema tão fundamental para vestibulares de segunda fase, como é o da Unesp. Tudo bem? Então, já que você chegou nesse ponto do vídeo, eu queria te fazer um convite. Nós temos uma revisão de segunda fase, eu, Vareta, vários professores, uma revisãozinha muito completa de segunda fase. Nós pegamos os temas principais, fazemos exercícios, trocamos uma ideia com vocês de maneira muito mais aprofundada. São mais de 2 horas de aula e o melhor, essas aulas são gravadas, então se você não puder ver ao vivo, não tem problema, a aula fica lá disponível para você.
Então, se você quiser saber mais sobre esse movimento, sobre essas revisões de segunda fase, vai na descrição, tem um link, você vai entrar diretão com o Vareta, troca uma ideia com ele e ele vai te oferecer os melhores planos para você se preparar para essa prova, que é uma das provas mais importantes das universidades paulistas. Tá bem? Tá feito aqui o meu convite, tá? Então, bora! Com relação agora à história do Brasil, cara, a história do Brasil são 3 itens fundamentais, pensando agora na prova da Unesp. Primeiro desses itens é a colônia brasileira. A Unesp é muito comum na sua história, né, de todos os seus vestibulares, cobrar esses 2 temas. Tanto o tema econômico, então ela busca um pouco a compreensão da economia colonial, principalmente focada no plantation. Então guarde isso na sua cabeça, porque isso é super importante. A nossa queridíssima Unesp adora falar de plantation, porque ela entende que o plantation é a base da economia brasileira. Mesmo depois do Brasil independente, sem nenhum vínculo com Portugal, ainda dependemos muito do plantation. O Brasil é um país agrário, essencialmente. E esse agro que a gente tem aí, ele é fundamental na formação econômica brasileira. Isso começou onde? Quando? Começou no processo de colonização. Então, pensar em economia é pensar no plantation, como a base econômica do Brasil. Então, aquela ideia de latifúndio, a ideia de monocultura, a ideia de exportação e o trabalho escravo. Cuidado, tá? Escravidão tanto indígena quanto a escravização também dos africanos. Os 2 grupos são escravizados no Brasil. Os indígenas serão escravizados por muito tempo, os africanos também. Então a lógica aqui seria olhar para a escravidão pensando nessas possibilidades, nessa estrutura de que a base da sociedade é uma base violentada, e principalmente recebida com muita violência. São grupos aculturados na sua estrutura africana. Eles perdem a sua cultura e são trazidos para a América já nesse processo de uma lavagem cerebral. Você é obrigado a ser cristão, é obrigado a respeitar o rei de Portugal, o rei da Espanha. Você é obrigado a isso, obrigado àquilo. Então o cara vem para cá com uma carga de violência nas suas costas muito grande. E nesse sentido, o processo de mistura cultural também vai acontecer, que é uma coisa que a Unesp pode buscar em você. Então, um processo de misturas culturais. Dito isso, vamos para a República Oligárquica. Lá na República Oligárquica, que são os primeiros momentos da República, você tem, por exemplo, a questão política, aquela famosa política do café com leite. Essa daí é famosa, todo mundo conhece e que tem a lógica da alternância de poder. Uma hora São Paulo, uma hora Minas. O Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro. Então a lógica aqui é a política da república oligárquica. O que significa oligarquia? Poucos no poder. Então a ideia da república oligárquica é que são poucos que podem ter acesso ao poder. Então São Paulo e Minas ficam ali, né, trocando, cada hora é um que vai para o poder, numa alternância combinada de poder político. E o coronelismo. É uma das grandes características da República Oligárquica, o coronelismo. É esse domínio das elites locais sobre a população, obrigando a população a votar em quem os caras querem. A gente chama isso de voto de cabresto, que é o voto determinado em um candidato que você, o elite local, desejou. Então, eu quero que você vote no Vareta. Então, você tem obrigatoriamente que votar no Vareta. E isso daí a gente chama de voto de cabresto, que está inserido no contexto de coronelismo, dessas elites locais controlando as pessoas em quem elas votam, em quem elas deixam de votar. Beleza? Para fechar, o último ponto de história do Brasil, que tem sido muito comum nas provas da Unesp, né, e que é um tema muito relevante nesse sentido, é a ditadura militar. A ditadura civil-militar brasileira, entre os anos de 64 e 85, é uma ditadura extremamente violenta. O Estado usando de todos os métodos e possibilidades para violentar a sua população. E há uma reação popular. Eu destaco para você, por exemplo, as greves.
As greves que aconteciam durante o período militar, durante o período dessa ditadura, foram muito amplas. Teve uma greve em 68 em Contagem, que mexeu muito com o governo na época, em 68, que gerou aí o famoso ato institucional de número 5. A greve em Contagem ela foi tão pesada, tão intensa, que o governo brasileiro na época, feito por uma junta militar ali, pelo o Costa e Silva principalmente, eles começaram a se sentir acudidos, a ponto deles então, dentro de um contexto aí de muitas reações contra o governo, decretarem um ato chamado de ato institucional número 5. Um ato extremamente violento que retira as liberdades individuais das pessoas e que impõe naquele momento uma agenda de violências. Destaco também, pensando nessa reação popular, as artes. A Tropicália, grupo de música que criava músicas contra o regime militar. E o teatro também é importante. O Teatro Oficina, do saudoso Zé Celso, foi um teatro que colocava pautas contra o regime militar, que discutiam as relações entre sociedade e governo, que era extremamente apontador de dedos. Eles faziam aí peças que colocavam o governo militar com os cabelos em pé, eles ficavam muito bravos, porque eram peças críticas ao governo, sempre foram. O Teatro Oficina, um dos grandes personagens, aí o Zé Celso, um dos grandes ícones dessa reação popular contra o regime militar. Então, seriam mais ou menos essas situações que a gente tem dentro dessa reação popular, que tem sido muito comum ser cobrado nos vestibulares, principalmente esse entendimento do que era o governo militar e como ele estava sendo, então, combatido pela própria população brasileira. Bom, espero que você tenha gostado, que esse vídeo ficou bacana demais. Agora é a hora de estudar e, se você quiser, mais uma vez, faço aqui o meu convite para que você, no link da descrição, venha fazer a revisão de segunda fase com a gente. Vem comigo, vem com o Vareta, troca uma ideia com ele. Se quiser ver agora a revisão de geografia, ela vai aparecer por aqui no vídeo. Valeu, muitíssimo obrigado, tamo junto e boa prova para vocês. Abraço!